Vamos falar hoje sobre um tema que está nos noticiários diariamente durante a pandemia da Covid-19, a morte. No Brasil já passamos os 100 mil mortos, sempre lembrando que não são números, são seres humanos que perderam a vida. Muitas dessas mortes, de acordo com especialistas, seriam evitáveis, mas diante da morte, familiares e amigos passam neste momento por uma profunda dor. Quem já perdeu alguém da família ou uma pessoa muito querida conhece bem essa dor. E a gente vai falar sobre esse tema com o Tom Almeida, ele que é criador do movimento Infinito, o In em minúsculo e o Finito em maiúsculo, e do Festival Infinito, da mesma forma, o maior evento da América Latina sobre o viver e o morrer. E essa terceira edição será online e está marcada para os dias 3 e 4 de outubro. Seja bem-vindo, Tom, bom dia. Bom dia, Marilu. Muito obrigado por me receber aqui. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui. Bom dia aos ouvintes, a quem está nos assistindo. Muito obrigado. E também estamos aqui com a Juliana Conquidantas, que é jornalista, apresentadora do podcast Finitude, que aborda questões de envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto. Finitude é um podcast semanal que está completando aí 2 anos. Olá, Juliana, bom dia. Bom dia, Marilu, prazer estar aqui contigo, dividindo esse espaço também com o Tom. Bom dia para os ouvintes e para os telespectadores também. Obrigada pelo espaço. Obrigada, nós aqui por ter aceito o nosso convite. Bom, Juliana e Tom, a gente já conhece a Juliana praticamente desde criança, então a gente chama ela de Ju, mas enfim, ela que é foi colega. Ontem, Marilu, foi ontem, passou muito rápido, né, Ju? Mas vamos lá. Juliana e Tom, eu queria primeiro colocar essa questão, né, das mortes por Covid-19. A gente sabe que existe aí uma população que está sofrendo justamente devido à perda de parentes, de amigos, e a gente sabe que essa morte, né, muitas delas, acontecem justamente pela desigualdade social, o que é inaceitável. Então, do lado a gente tem a morte, que a gente precisa aceitar a morte, por outro lado a gente tem essas condições terríveis e que estão fazendo com que pessoas que não deveriam morrer estão morrendo. Queria que vocês analisassem um pouco essa questão, talvez o Tom poderia falar primeiro, ou a Juliana, aí vocês decidem. Vai lá, Tom. Eu também ia dar a entrada para você, mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que isso realmente torna tudo esse processo muito mais doloroso, porque realmente, né, a morte faz parte da vida, ela é um processo natural, mas existem vários momentos, em várias situações, que ela pode ser evitada. E nesse caso é por total descaso que isso vem acontecendo. Isso não acontece somente no Brasil, em outros países a gente vê isso. Então, assim, é uma população mais pobre, mais vulnerável, uma população negra, na maioria dos casos, que tem morrido mais, impactado por isso, por falta justamente de qualquer tipo de política pública de segurança. Como que a gente pode falar para uma população para ficar em casa, que é a população que realmente está gerindo e fazendo com que tudo isso aconteça, que são as pessoas que estão trabalhando. A gente fala sobre higiene, mas na casa das pessoas não tem nem água para lavar a mão. Então, é realmente muito cruel isso. E daí, inclusive, isso no processo de luto torna o processo de luto mais difícil, porque o luto é um processo natural, né, de elaboração de uma morte, de um rompimento de um vínculo afetivo importante, mas quando tem essa camada extra que poderia ter sido evitado, isso não... essa camada da injustiça torna esse processo muito mais difícil para a família, para os amigos digerirem, processarem e se reorganizarem nesse processo todo. Então, é realmente muito mais desafiador. Exato. Ju? Quando a gente fala de morte ou de vida, para mim a palavra-chave é dignidade. E essas mortes evitáveis, ou por falta de atendimento, ou pela necropolítica que a gente vem enfrentando, infelizmente, nesse país, né? Não é só um governo que não ajuda, como empurra para o abismo, né? Então, são várias camadas, como o Tom falou, de dor, né? Não é só a perda, é o descaso, você não sabe se o seu parente morreu com dor,
Na última semana saiu um dado de que pelo menos 4.000 brasileiros morreram à espera de um leito na UTI. Então, a gente tem que falar da morte em várias camadas. A morte não é homogênea, né? Existem privilégios, inclusive dentro do morrer, né? Então, temos sim que discutir, se aproximar do assunto da morte para que ele fique um pouco menos difícil. Isso é uma coisa. Agora, a gente não pode aceitar que mortes evitáveis ou mortes de pessoas tidas como menos importantes sejam naturalizadas, né? Perfeito. Agora, Tom, vamos falar da morte, né? A gente raramente vê debates sobre a morte, né? Inclusive, tem um tabu também em torno do suicídio. E eu queria que você falasse como é importante a gente falar da morte, e como lidar com a morte, inicialmente. Uhum. Eu digo que a morte, falar sobre a finitude, sobre a terminalidade, sobre o adoecimento, sobre o luto, sobre todo esse tema que fica dentro desse guarda-chuva da finitude, é o grande elefante no meio da sala. Que ele está presente, ele ocupa todos os espaços e todo mundo faz de conta que ele não está ali. Por quê? Por medo, e muitas vezes até o ponto de partida, assim, é o medo de eu fazer com que a outra pessoa sofra, ou machucar, ou tocar num ponto sensível, meu e seu. Então a intenção, muitas vezes, ela é positiva. Eu quero preservar. Só que essa intenção de preservar e não tocar nesse ponto dolorido, o que acontece é que cria muito mais distanciamento. Vai perdendo a conexão. Então, assim, quando a gente enfrenta, olha para esses desafios, olha para a morte de frente e começa a se relacionar com ela, o que isso cria, quando eu converso com meu pai, com meu avô, com alguém a respeito da minha própria finitude e da outra pessoa, eu atravesso esse medo, eu atravesso essa dor. E isso inclui conexão, inclui pertencimento, eu entendo o que é realmente tem valor para você, o que é sagrado para você, o que é sagrado para mim, o que é importante. Então, falando sobre a morte, falando sobre esses aspectos, que é expor a nossa vulnerabilidade, o efeito disso tudo é criar mais pertencimento, intimidade. Ele traz, quando a gente não se relaciona com a morte, os principais sentimentos são dor e medo. Então, eu não quero lidar com isso, só me traz dor e medo. Quando eu vou além disso, eu incluo todos esses outros sentimentos que eu estou falando. Daí a experiência fica completa. E daí quando eu vou recordar a morte de alguém, eu também tenho boas lembranças. Eu também falo, nossa, a gente fez aquilo que ele me pediu. Aquela última conversa, aquele cuidado, o cuidar da pessoa, eu cuidei do corpo, eu cuidei. Então tudo isso são outros sentimentos também positivos. Então eu falo que a morte ela é um presente se eu souber desembrulhar, porque tem muita coisa bonita nesse processo também. Mas como desembrulhar? Como ir além? Que é a proposta do infinito, né? De criar espaços para que essa conversa aconteça. Por exemplo, só de eu falar isso, a morte é o elefante no meio da sala. As pessoas já falam, realmente tem uma coisa aqui que a gente precisa conversar. A morte é um presente sério. Então, acho que já são pensamentos que instigam as pessoas a falar assim, eu preciso conversar. Eu acho que essa situação que o coronavírus está trazendo, ela colocou a finitude, a morte escancarada na nossa frente. Por mais que a gente fugisse disso, agora não tem para onde fugir. Isso está presente. Então, como abrir conversas? Talvez uma conversa interna, que é começar a pensar, se eu receber o diagnóstico que eu tenho 1 mês de vida, o que eu mudaria na minha vida? E eu nunca sei, né, se eu teria 30 dias ou não. O que eu mudaria? Então, na verdade, o pensamento sobre a morte, ela traz uma reflexão sobre a vida. Sobre como que eu estou vivendo. Como é que andam as minhas relações? Se eu realmente descobrir que eu tenho apenas 30 dias de vida, o que está pendente? Do que eu vou me arrepender? Então, eu acho que o como é através de ter coragem de atravessar essa fronteira da dor e do medo. E de abrir a conversa. E o que é bonito é que a gente pratica raramente, né? É abrir a vulnerabilidade. Eu estou com medo. Eu não quero que isso aconteça. Eu tenho esse apego, isso eu não aceito. Então, como é que eu vou trabalhando tudo isso? Então, é simples e é difícil. É abrir as conversas. É super
super difícil, então, é muito difícil. Agora eu pergunto para Juliana, você tocou num ponto importante de acompanhar, inclusive, os últimos dias, né, do ente querido, de um amigo, e eu sei que a Juliana passou por essa experiência com o pai, o Audálio Dantas, que, enfim, até na história do Brasil, ele é uma pessoa reverenciada por todos nós, não só pelos jornalistas, mas também por toda a sociedade, já que ele lutou tanto pela abertura democrática, pela democracia, lutando para que realmente a morte do jornalista Vladimir Herzog fosse colocada a verdade, né? Na época ele lutou demais, né? A gente lembra daquela missa, inclusive, que ele protagonizou ali, levou adiante para que ocorresse na Praça da Sé, na Catedral da Sé, em homenagem ao Vladimir Herzog, que falavam, né, a ditadura militar, falavam que ele havia se enforcado e não era verdade. E o Audálio Dantas foi a primeira voz que se levantou. Então, eu faço até uma homenagem ao Audálio Dantas, o legado que ele deixou, e deixou essa filha maravilhosa, que é a Juliana. E falando do Audálio, também falo da avó da Juliana, a dona Olga, que também tive o prazer de conhecê-la, um doce de pessoa. Juliana, como é que foi esse acompanhamento? E tudo isso também tem a ver com o seu podcast Finitude? Conta pra gente. Tem, pois é. Eu tive a oportunidade, voltando à palavra dignidade, né? Eu acho que o fato de ter acompanhado o processo de morte deles dois com dignidade, sob cuidados paliativos, né? Eles estavam no Hospital Premier, que é o primeiro hospital particular do Brasil a se dedicar integralmente aos cuidados paliativos. E eles morreram com muita dignidade. E aí, nesse processo, eu percebi que foi um privilégio acompanhar os dois se despedindo no tempo deles, né? Sem tubo a mais, sem intervenção a mais, sem nada de menos, com conforto, sem dor, no tempo deles. E aí eu percebi que muita gente não sabia de que se tratam os cuidados paliativos. E eu falei, opa, essa é mais uma história de privilégio no Brasil. E eu fiquei louca com isso, fiquei maluca, querendo contar para todo mundo. Virei assim, oi, você tem um minuto para a palavra do senhor cuidado paliativo? E aí eu falei, eu preciso reverberar isso, eu preciso fazer com que chegue nas pessoas, para que elas saibam de que se trata e que elas tenham todas as cartas na mesa na hora de tomar as decisões, né? Isso que o Tom falou sobre os próprios princípios, né? De ter essa troca com quem você ama, com seu amigo, com seu familiar a respeito de qual é o seu limite, o que é importante para você. Ah, não, o dia que eu não comer mais já não é vida para mim. Opa, já levanta a orelhinha aqui e você sabe que aquele é o limite da pessoa, que se ela passar muitos anos numa cama sem se alimentar, ela está sendo violada dentro da sua história, né? Então, você respeitar uma pessoa pela sua história, pela sua trajetória, pelos seus limites, isso que o Tom falou que a morte é um presente, vou fazer um outro paralelo, também acho que a morte é uma bola de neve. Porque se você não pega os floquinhos, ela é um grande monstro que você não sabe lidar, ninguém lida com bola de neve, né? Então, assim, eu tenho medo da morte ou eu tenho medo de sentir dor? Eu tenho medo da morte ou eu tenho medo de dar trabalho para os meus filhos? Eu tenho medo. Então, quando a gente começa a destrinchar, vai ficando mais fácil de lidar e não precisa lidar com tudo de uma vez. E a gente sabe que quando tem que lidar com tudo de uma vez, fica muito mais difícil, né? Às vezes uma morte repentina, uma morte violenta, uma morte num acidente, fica muito mais difícil. Então, de certa maneira, a gente tem a oportunidade de ir trocando ao longo da vida com as pessoas que a gente ama esses nossos parâmetros e aceitar que esses parâmetros também mudam e tá tudo certo, né? E nesse sentido, acompanhar meu pai e minha avó foi transformador para mim, porque com a morte deles eu também morri como eu era até ali, né? E aí nasce uma nova pessoa a partir daquele lugar. Ah, então você está aproveitando que eles morreram? Não, eles iam morrer. O que eu fiz disso? Né? Não é se eu morrer, não. Quando eu morrer, tal coisa, né? Então, jornalisticamente, eu sempre trabalhei em redação, em rádio, televisão e tal, e jornalisticamente eu comecei a ver que aquilo não fazia mais sentido para mim e que passou a ser meu chamamento interno muito forte, falar sobre isso, dividir as minhas experiências e ver como isso pode melhorar a vida das pessoas. E a cada mensagem de ouvinte que chega para mim é
de fato um presente, assim. É Que incrível. ótimo. Aproveita e fala como é que a pessoa consegue acessar o teu podcast. O Finitude é um podcast que está na 4ª temporada. Ele pode ser acessado pelos tocadores de podcast, né? Spotify, Deezer, Google, Apple, enfim. Também pelo site da Rede B9, da qual a gente faz parte, b9.com.br. Estamos no Instagram, Finitude Podcast, no Twitter, Podcast Finitude. Tem outro presente nesse processo que o Tom Almeida é colunista do Finitude, ele sempre traz as reflexões super bacanas. Temos um outro colunista muito legal, que é o Fininho. Ele é coveiro e filósofo, e ele sempre divide reflexões valiosíssimas com a gente. Então, a ideia do Finitude é encostar nesses assuntos que todos nós temos medo, eu inclusive, tá? É por isso que eu me aproximo, porque quando você vai tateando no quarto escuro, é como se onde você encostasse fosse se iluminando. E aí o medo vai passando um pouquinho. Então, a ideia é abrir reflexões, trazer informação. Acredito que informação salva vidas e melhora vidas. Então, falar de envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto é para melhorar a vida. E também o processo de morrer, tanto para quem vai quanto para quem fica. Muito bem. Agora, Tom, a gente tocou rapidamente nessa questão também do suicídio. A gente tem que falar do suicídio, Tom? É super importante falar. Esse é um grande elefante, né? Acho que é a família elefante no meio da sala. Não é só um elefante, são vários elefantes que estão ali, que criam esse desconforto enorme. Durante muito tempo mesmo, não sabia-se como falar, né? Não se falar sobre o suicídio, na verdade, a gente vai estar estimulando. Então, isso tudo já foi provado, já foi estudado que não faz sentido. Tem exatamente, né? A Ju sabe melhor do que eu até como falar sobre isso, o que é importante falar e o que não é importante falar para estimular, mas é muito importante. Eu, recentemente, o ano passado, eu passei por uma experiência de um amigo que se suicidou. E daí eu vi na pele como que isso foi claramente assim, um enorme tabu. Não houve nenhum post no Facebook, daí os amigos fazendo homenagens, e tira aquela foto, sabe, aquele textão, e falando toda a forma de as pessoas avisarem onde seria o velório, como seria. Correu a boca pequena através do WhatsApp, ninguém falava, ninguém sabia, foi uma coisa totalmente clandestina, assim. Então, eu vi, e no enterro que eu tive presente, eu conseguia sentir no ar esse desconforto, as pessoas não falando, e tinha raiva, tinha muitos sentimentos emergindo, assim, você podia quase que tocar. Então, assim, eu nunca tinha passado por essa experiência, eu passei, e já vivendo dentro desse universo, né, da morte. E agora é setembro, né, que é o Setembro Amarelo, que é onde se dá mais visibilidade para o suicídio. Eu acho que é um movimento super importante, que vem colocando na pauta essa conversa, de que sim, é importante falar. E os suicídios em diversos grupos vem aumentando. Agora, com a pandemia, por causa da depressão e o isolamento e tudo mais, isso é muito desafiador. Inclusive, eu já vou falar, tem uma pessoa chamada Andrew Solomon, que ele é um escritor, ele escreveu um livro chamado Demônio do Meio-Dia, que é um livro que foi considerado um dos 100 livros mais importantes sobre a depressão. Ele vai participar do Festival Infinito que você falou. Justamente eu o convidei para falar exatamente sobre isso, porque isso é um tema muito atual. A depressão já era um tema atual e um tema depois, agora, nesse momento da finitude, nesse momento da pandemia, vem tomando uma proporção muito maior. Então, a gente vai ter a honra de ter o Andrew para falar e discutir exatamente esse tópico da depressão, suicídio na era do Covid. Exato, e é isso mesmo, nesse momento de finitude da pandemia, acho que você exatamente falou, corrigiu, mas acho que você está extremamente correto. Eu queria que você falasse justamente desse festival, né, infinito, que você já falou dessa participação, e quero saber agora, para a gente encerrar, como é que vai ser esse festival, quais outras pessoas que vão participar, como é que as pessoas podem fazer as inscrições, e lembrando que será nos dias 3 e 4 de outubro online. Vamos lá. Essa é a terceira edição.
do Festival Infinito. Então, a proposta do festival é justamente abrir espaço para essas conversas, porque essa é a essência do Infinito, abrir espaços para conversas sinceras sobre viver e morrer. A gente sempre teve convidados internacionais, porque, principalmente nos Estados Unidos, essa conversa sobre que eles chamam esse movimento da morte, de um olhar positivo para a morte, ele está bastante adiantado. Então, o nosso papel é criar essas pontes. Então, a gente sempre traz alguns convidados internacionais. Então, este ano, com tudo isso, a gente falou, vamos tirar o máximo proveito do universo virtual. Então, nós teremos 7 convidados internacionais, que eles vão fazer as suas masterclass, ou seja, eles vão dar umas palestras bastante especiais, durante meia hora. Essas palestras serão gratuitas, então as pessoas podem acessar através do infinito.etc, etc. No Instagram, ali tem todas as informações. Então, são 7 masterclass gratuitas com Andrew Solomon, que eu já falei. Um outro, que é uma pessoa especial, é o BJ Miller, é o BJ Miller. É uma pessoa que, assim, que colocou cuidados paliativos em grande evidência nos Estados Unidos. Ele tem um TED Talk que tem mais de 11 milhões de views. Então, assim, ele já foi na Oprah, já tem grande visibilidade, ele é um cara incrível. Ele está num documentário no Netflix chamado A Partida Final. Então, assim, é uma honra ter esse cara. Além disso, a gente vai ter a Lou Arthur, ela é uma doula da morte. Então, ela vem criando esse movimento nos Estados Unidos, então, ou seja, do mesmo conceito da doula do nascimento, é a doula da morte. Então, ela vem contando esse processo. Porque se a gente olhar, é um processo, o nascer e o morrer é um processo que faz parte da nossa natureza humana. Então, tem o trabalho do parto e tem o trabalho da morte, que é o corpo se preparando para que isso aconteça de uma forma natural. Então, ela vem contar isso para a gente, ela é incrível. Uma outra pessoa é a Tori Fields. Ela foi paciente, ela teve 2 cânceres, então ela ficou em tratamento durante mais de 10 anos, tal, e agora ela já não é mais paciente, ela se curou, mas ela virou uma baita de uma ativista. Então, como eu, como a Ju, vive uma experiência pessoal e daí você se torna um ativista da causa. Então, para que ela fala sobre como mudar o sistema americano de saúde, então ela é incrível. Tem uma pessoa, a Yoko Sen, ela é uma japonesa, ela mora nos Estados Unidos, ela é uma musicista. Ela tem um projeto que chama Qual o Último Som que Você Gostaria de Ouvir? Porque o último sentido que a gente perde é a audição. Só que hoje, pensa que existem milhares, milhões de pessoas morrendo nos hospitais com aquele barulhos de alarmes e tudo mais, aqueles sons horríveis. Então é isso que você leva, é esse som que você leva. Então ela tem esse projeto de mudar os sons dos hospitais. A gente vai ter o Dallas, ele é um designer. Ele faz uns livros, umas histórias, ele trabalha com crianças com doenças raras em fase mais terminal. E daí com essas crianças, ele dá total protagonismo para essas crianças, que elas contem as suas histórias. E daí isso vira um livro lindo, um livro de arte, com foto, com ilustração e tudo mais, e a criança como protagonista, ou seja, ele trabalha no legado dessa pessoa, dessa criança. Além disso, a gente vai ter o Michael Rapp, que se tornou um grande amigo. Ele criou um projeto que chama Death Over Dinner, é a morte no jantar. E eu trouxe esse projeto no Brasil. Então eu promovo jantares, inclusive jantares virtuais, para a gente falar sobre a morte. Então a gente senta e vai conversando sobre a morte, então ele vai estar presente e participando. Então eu acho que eu falei os 7, se eu esqueci alguém, Ju, você me lembra, mas acho que eu já falei dos 7. Então a gente vai ter esses 7, são masterclass que são gratuitas, e além disso, para cada masterclass, eu estou convidando lideranças brasileiras para depois dessa conversa, depois da masterclass, fazer uma entrevista, fazer um debate com essa pessoa, para realmente a gente se aprofundar no assunto. Então, para cada convidado internacional, a gente vai ter 1h30 de conversa, de troca, de envolvimento. Eu falo que é esse mergulho profundo em cada um dos conteúdos. E o que é mais interessante nestes 7 pessoas convidadas, apenas um é médico, que é o BJ Miller. O restante são profissionais. Vocês viram que eu falei sobre musicista, eu falei sobre designer, eu falei sobre escritor e tudo mais. Por quê? A morte não é uma questão médica, ela é uma questão humana. É uma experiência humana. Então, é até para trazer e convocar e instigar as pessoas da nossa sociedade que a gente vai mudar a forma como a gente está morrendo, vai trazer qualidade de morte, de vida e de morte, através dos movimentos da sociedade. Não adianta eu delegar por um profissional de saúde. Eu sou parte nisso, eu preciso assumir o protagonismo da minha vida e da minha morte. Então, essa é a proposta.
Todo vai ser com tradução, teremos tradução simultânea para todos os conteúdos, então todo mundo participa. Não é um evento para todos os seres humanos vivos que um dia morrerão. Ou seja, não é somente para o profissional de saúde. Todo mundo tem que participar. A questão de ser online, então a gente nos nossos eventos sempre hoje tem pessoas do Brasil inteiro participando, então é incrível, pessoas do interior do sertão do Nordeste participando. E eu tenho profissionais de saúde, a gente tem paciente, tem familiar, pessoas em luto. Então, a gente vai falar sobre luto, vai falar sobre depressão, suicídio, terminalidade, cuidados paliativos. Vai ser incrível. Eu sou muito suspeito, mas vai ser incrível. Bom, agora só dá o endereçozinho assim para o pessoal já poder anotar para não perder. Infinito.etc, de etc. Infinito.etc. Tá claríssimo. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, e que vai ter esse Festival Infinito nos dias 3 e 4 de outubro, o pessoal já pode fazendo a inscrição, e a Juliana Kunke Dantas, que é jornalista, já passou por diversos meios de comunicação, Band News, rádio, a TV Gazeta, enfim, são vários os meios que ela já passou, já coordenou jornalismo na Alfa, já passou pela Record News. Muitíssimo obrigada, Juliana, você que é apresentadora do podcast Finitude. Muito obrigada, Ju. Marilu, obrigada. Vou colocar no meu currículo que eu tive a honra de ser entrevistada por você. Olha, só quem tem amigo tem tudo, né, pessoal? Queria convidar todo mundo para conhecer a Rádio Guarda-Chuva, da qual eu sou fundadora ao lado de companheiros jornalistas, e a primeira rede brasileira exclusiva de podcasts jornalísticos. A gente faz jornalismo independente, com a cara e com a coragem. Então, Guarda-Chuva pode no Twitter ou no Instagram. Dá para seguir a gente lá e conhecer nosso trabalho. Obrigada. Obrigada eu, Ju. Beijo, uma honra recebê-la, viu? Bom, e o Tom Almeida, o criador do Movimento Infinito. Muito obrigada, Tom. Um grande abraço para você. E a gente volta, né, gente, a conversar outras vezes sobre outros, dentro desse tema da morte, outras coisas a mais, tá bom, gente? Muito obrigada, Tom. Um beijo. Uma honra estar aqui, de verdade. Obrigado mesmo. Valeu, beijo, até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.